Fala pessoal, beleza? Eu quero te mostrar nesse vídeo aqui formas de você deixar o seu código mais rápido e mais performático no VBA quando você for trabalhar com grandes intervalos de células, tá? Eu tenho uma planilha que ela possui 69 mil linhas, ou seja, quase 70 mil linhas, e possui 31 colunas, tá? E o que eu quero fazer aqui é percorrer toda essa última coluna e colocar alguma informação. Então, por exemplo, eu tenho aqui a data, uma data, eu quero colocar aqui o mês que corresponde a essa data, tá? Então, vou fazer de duas formas. Da primeira forma, a forma mais tradicional que você conhece, que eu vou vir aqui fazer um for, ele vai olhar o mês e vai escrever aqui, uma por uma, tá? E a outra forma é a forma que eu vou te ensinar, que ele vai pegar esses valores, vai salvar o mês na memória, numa matriz, e depois vai despejar aqui todo o resultado de uma única vez, tá? O ganho de performance para esse caso específico aqui, que é uma planilha limpa, que não tem fórmula, nem gráfico, nem nada, é em torno de 5 vezes mais rápido, tá? Dependendo da tua planilha, da tua situação, essa diferença pode aumentar ainda mais. Eu vou acessar o VBA então, vou inserir um módulo aqui. Vou criar uma macro chamada direto na célula. O que é isso? Eu vou executar o cálculo direto na célula do Excel. Então você vai entender já o que é isso. Eu vou criar uma variável chamada base, que vai representar todo esse intervalo de células. Então é uma variável do tipo string. Vou dizer que base é igual a range a1.currentRegion, tá? Então a minha variável base é todo esse intervalo aqui de células até essa última linha, perfeito? Eu vou criar também uma variável de controle, que eu vou chamar de islong. Essa variável de controle, ela vai percorrer todo o for, tá? O loop. Então vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero percorrer linha por linha, olhar o mês que está aqui e olhar a data que está aqui e colocar aqui o resultado, o mês. Então, vou fazer um for que vai começar na linha 2. Por que na linha 2? Porque é onde começa o registro, o cabeçalho é a linha 1, então não queremos o cabeçalho. Ele vai da linha 2 e vai até a última linha do Excel, da minha planilha. Como que eu sei qual que é a última linha? Base.rows.count. Então, como a minha base começa na primeira linha, o total de linhas da minha base vai coincidir com o total de linhas da planilha mesmo, tá? Next. E aí, eu quero colocar agora exatamente nesta célula o valor do mês. Então, que coluna que é essa daqui? Vou clicar lá em arquivo, opções, fórmulas, estilo de referência L1C1, porque aí eu transformo esses títulos em números, eu consigo saber qual é a coluna. Então nessa coluna aqui, ó, que é a coluna 31, base.cells, linha I, a linha está variando, coluna 31.value, eu quero colocar o mês, tá? Então underline, espaço para quebrar a minha linha. Como que eu obtenho o nome do mês? Através da função monthName. A função monthName, ela pede como parâmetro um mês em número, ou seja, eu tenho que fornecer qual que é o número do mês que eu quero extrair o mês por extenso. Então, mês 1, janeiro, mês 2, fevereiro. Aqui eu tenho que botar um número. Como que eu obtenho um número do mês com base na data que eu tenho? Através da função month. Então, a função month me retorna o mês, o número do mês, porém ela me pede um parâmetro que é a data. E a data é justamente o valor que está bem aqui, ó, na coluna 2, linha 2 nesse caso aqui, mas a linha está variando. Então, base.cells, a linha está variando, e coluna 2.value, tá? Então, isso aqui vai retornar para mim uma data. Essa data está dentro da função mês, ele vai retornar o número do mês. O número do mês dentro da função monthName retorna para mim o nome do mês.
tá? Vamos fazer um teste, vou colocar um ponto de interrupção aqui, vou dar F8, e ele colocou lá janeiro, perfeito? Next, fevereiro, e assim por diante. Então isso aqui é a forma tradicional, executar até o final, até a última linha. Bom, agora, como que eu faço para trazer para executar tudo de uma única vez? Primeiro vamos contar quanto tempo levou aqui, ó. O Excel tem uma função chamada timer. A função timer me diz quantos segundos já se passaram desde a meia-noite, tá? Então sempre que chega em meia-noite ele zera essa contagem. Se eu executar de novo, ó, repare que ele vai sempre atualizando esse valor. Então eu vou criar uma variável chamada tempo as double, tem que ser double porque o double me permite trabalhar com números decimais também, long apenas números inteiros. Então tempo é igual a variável, a função timer, para capturar o momento atual. Depois eu vou dizer que a variável tempo é igual a o timer, o momento atual mais para o futuro, menos a própria variável tempo, que era o valor que ele tinha armazenado anteriormente. E aí eu quero que ele me exiba em uma mensagem quanto tempo, quantos segundos ele levou para executar esse trabalho. Então eu vou executar, está executando lá atrás. E aí ele levou 11,8 segundos, tá? 11,8 segundos para preencher todo esse intervalo, tá? Agora, detalhe, pessoal, detalhe. Eu estou gravando esse vídeo, eu estou usando um programa, um software para gravar esse vídeo. Esse software ele é pesado, então por isso que levou 11 segundos. Se você for executar no seu computador, ele vai levar em torno de 2 a 3 segundos, tá? Então, nós vamos anotar esse valor. Então, ele levou cerca de 11 segundos para executar todo esse processo. Eu vou executar agora o mesmo procedimento, porém usando uma matriz, tá? Usando uma matriz. Vou acessar o VBA, vou vir para cá, vou criar uma macro chamada, a primeira era direto na célula, essa é direto na matriz, tá? E aí eu vou criar agora uma variável, então que eu vou chamar de base também, porém essa variável vai ser uma variant, tá? Ou seja, é uma matriz, tá? É uma matriz. Como que eu atribuo o valor a essa matriz? Base é igual a range A1 .current region .value. Agora é importante, eu estou colocando o valor de todo o intervalo, dentro da matriz, tá? Então eu tenho uma matriz chamada base. Se eu escrever assim, ó, debug.print, por exemplo, base 1,1, o que ele vai retornar para mim? O elemento que está na linha 1, coluna 1 da minha base. Cliquei, ID, tá? Então é esse aqui, ó, ID, linha 1, coluna 1, porém agora ele não está pegando da célula, está pegando da matriz. Ele pegou o valor da célula, todo o intervalo, jogou na matriz. Maravilha? Bom, agora eu vou criar uma outra variável chamada meses, tá? Mês apenas, que é também uma variante, perfeito? Porém, essa variável mês, o que ela representa? Ela vai representar apenas uma única coluna, que vai ser essa coluna inteira aqui, tá? Perfeito. Só que eu não sei, eu não defini aqui quantas linhas e nem quantas colunas tem essa variável mês. Porque a primeira coisa que eu preciso saber é quantas linhas tem a minha tabela total. Eu tenho que ter uma matriz que vai coincidir o número de linhas. Então eu vou criar uma variável aqui chamada de nlim as long. Então nlim vai dizer quantas linhas existem na minha matriz, tá? Então nlim, eu posso dizer que nlim vai ser igual a range a1 .current region .rows .count,
executando esse código, ele vai dizer, deixa eu apagar aqui, debug.print nlim F5 69.207, então eu tenho 69.207 também, tá? Uma outra forma de eu contar quantas linhas eu tenho é utilizando a função ubound. Então nlim é igual a ubound. Essa função me pede uma matriz, então a matriz é a matriz base. O segundo argumento dessa função é eu quero contar o número de linhas ou o número de colunas. O número de linhas, ou seja, a primeira dimensão. Então eu vou apagar, eu vou executar isso aqui de novo. Repare que ele me retornou agora bem mais rápido a quantidade de linhas também, perfeito? Então nesse caso é o número de linhas contando através da planilha e contando através da matriz bateram, tá? Por quê? Porque essa matriz base, o índice inferior começa com 1 e não com 0, tá? Se começasse com 0, esse número seria menor, perfeito? Bom, eu sei qual é o número de linhas então que vai ter a minha matriz. Qual que é a próxima coisa que eu faço? Eu vou pegar essa matriz que eu declarei, que vai representar apenas essa coluna inteira, e vou redimensionar essa matriz. Então, como que eu redimensiono a matriz? Através da função da declaração, né? Deixa eu arrumar aqui. Através da declaração redim. Então, isso aqui eu consigo redimensionar uma matriz, tá? Qual que é a matriz? Mês. Perfeito. Quantas linhas e quantas colunas? As linhas começam no índice 1, índice inferior 1, e vai até nlim. Ou seja, vai da linha 1 à linha 69.207. Quantas colunas? Apenas uma única coluna. Então de 1 até 1 também, tá? As variant. Então, deixa eu executar. Executou, não deu erro, ou seja, agora eu redimensionei a minha variável, a minha matriz chamada mês. Essa matriz tem agora, então mês tem agora 69.207 linhas e 31 colunas, perfeito? Então isso aqui que representa agora a variável mês. Qual que é o próximo passo agora? É eu calcular todos esses valores que estão aqui, o mês, e jogar para dentro dessa variável mês, ok? Então vamos fazer um for, que vai começar na linha 2 e vai até a última linha da minha variável, nlim, tá? Até a última linha da matriz. Deixa eu declarar a variável e as_long também, para servir como contador aqui. Então, como é que eu faço agora? Dentro da minha variável mês, índice, linha, qual linha? Linha i, coluna 1, porque a minha variável mês tem apenas uma única coluna, lembre-se. Então, nesse índice, nesse elemento, primeira linha, primeira coluna, eu quero colocar o nome do mês. Vou utilizar a função monthName. Aqui dentro eu vou colocar o mês, vou utilizar a função month, é a mesma coisa. E essa função month, aqui, ó, Ctrl I, ela me pede uma data, tá? E aonde que está essa data? Está dentro da minha variável base. Repare que base agora não é um intervalo de células, é uma matriz. Está dentro da variável base. Qual linha? Linha I. E qual coluna? Dentro da minha variável base, na coluna 2, que é essa daqui, ó, é onde está a data. Então aqui eu coloco 2. Perfeito? Pronto. Então isso vai me retornar a data dentro da minha variável base. Isso aqui me retorna a data, linha I, coluna 2. Essa data dentro da função month retorna um número que representa o mês daquela data. E esse número dentro da função monthName me traz justamente o nome do mês. Perfeito. Isso aqui vai pegar todos os meses e colocar dentro da variável mês. No final, eu preciso pegar toda essa variável mês, que está aqui, e descarregar aqui, ó. Como que eu faço isso?
range A1 ponto current region ponto columns. Qual coluna? Essa coluna aqui é a coluna 31. Então 31 ponto value. Qual que é o valor que vai nessa coluna toda? É o valor que está armazenado na variável mês. Perfeito? Então repare que eu faço todos os cálculos agora dentro da matriz. No final apenas jogo tudo de uma única vez para a célula. Vamos contar quanto tempo. De tempo as_long, aliás, as_double, porque é um número com casas decimais. Antes de começar tudo, eu vou dizer que tempo é igual a timer. E no final de tudo, eu vou dizer que tempo é igual a timer menos tempo. E quero que ele exiba em uma mensagem a variável tempo. Então, aqui está tudo apagado. Eu vou executar o código, vou clicar aqui, executei o código. 0,57 segundos. Ele preencheu todo aquele intervalo. Eu tinha feito em 11 segundos da primeira vez, você lembra? E agora em 0,57. 0,57. Isso aqui é uma diferença de 19 vezes, tá? Então o Excel ele está, nesse caso aqui, com o meu gravador de vídeo ligado, o Excel ele foi executado quase 20 vezes mais rápido, tá? Para esse exemplo aqui específico. Se você utilizar uma planilha limpa, sem fórmula, sem nada, e sem nenhum outro software por trás, a diferença vai ser menor, tá? Vou executar mais uma vez, utilizando agora a fórmula anterior, direto na célula, tá? Percorrendo, ó lá, tá carregando. $12 segundos agora, tá? Apareceu na mensagem. Vou utilizar agora a outra fórmula, direto na matriz. Executei, em questão de 0,6 segundos, ele fez todo o processo. Perceba que nesse caso aqui, ó, no último caso, quando ele coloca na coluna 31 do meu intervalo, a variável mês, o primeiro elemento aqui está em branco. Por quê? Porque a minha matriz, né, a minha matriz meses, a gente começa a preencher ela a partir da linha 2, ó, e começa valendo 2. Então na linha 2, coluna 1, ele começa colocando o mês janeiro. Na linha 1, coluna 1 da matriz, não tem nada, tá? Ficou em branco. Então a gente pode arrumar isso dizendo que na linha 1, coluna 1, a gente coloca o título da coluna que estava ali, que era mês, tá? Então eu vou apagar isso aqui de novo. Vou executar esse código mais uma vez. Deixa eu ver, a variável meses na verdade, mês. Então vou executar 0,6 segundos e agora mês, janeiro, tá? Até o final ela preencheu todo mundo, tá? Março, dezembro. Perfeito, pessoal. Então isso aqui é uma dica que eu dei, né, para vocês, que vocês conseguem, quando tem planilhas muito grandes, planilhas pesadas com intervalos de células gigantes, você pode pegar todo o valor que você tem em um intervalo de célula, por exemplo, isso daqui, e jogar dentro de uma matriz. Uma vez que os dados estão dentro da sua matriz, você consegue, através de extraindo valores da índice e coluna da matriz, fazer cálculos com esses valores, tá? E aí consegue pegar uma matriz inteira, como por exemplo a matriz mês, que é uma coluna e várias linhas, e jogar dentro de um intervalo de células de uma única vez, beleza? Em breve eu vou trazer mais alguns vídeos aí explicando, dando dicas de como você deixar o seu código mais rápido e fazer cálculos com matrizes, pegar o maior valor da matriz, o menor valor da matriz, fazer pesquisa e referência, como se fosse um PROC-V mesmo, com matriz e muitas outras técnicas aí, beleza?